Olá, então lembrando que a nossa questão central é o que é o ser humano na filosofia, e agora a gente chega à Idade Média, onde nós vamos então ter as concepções filosóficas de dois pensadores principais, que são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Como vocês podem ver, né, são filósofos santos da Igreja Católica. Por quê? Porque durante esse período da Idade Média, nós temos ali a preponderância da filosofia cristã, mas o pensamento cristão, propriamente dito, a gente pode chamar mais de uma teologia. O que é uma teologia? Teologia significa o estudo de Deus em grego. Então, uma teologia, ela tenta desvendar, o mistério sagrado. Temos ali um encontro entre a religião e a razão, entre a fé, a crença e a razão. Sendo que, nesse período, óbvio, há uma prevalência da fé sobre a razão. Como vocês podem perceber, a gente segue ainda dentro do pensamento dualista, que separa duas substâncias, o corpo da alma, e também separa, dentro da filosofia cristã, dois mundos, o mundo material e o mundo não material. Então, por exemplo, para Santo Agostinho, nós vivemos na cidade dos homens, que é a Terra, enquanto que Deus, os santos, os anjos, Jesus, vivem na cidade de Deus. A cidade dos homens, que é a nossa cidade, ela é corruptível, a ganância, são movidos pela ambição, orgulho, pela luxúria, pela gana, pela ira, enfim, o que nós conhecemos como pecados capitais dentro da filosofia cristã. Falando em pecado, a própria ideia de pecado é uma novidade dentro da filosofia, porque até então não se tinha essa noção. Na cultura greco-romana se priorizava muito a liberdade dos indivíduos. Então a ideia de pecado é uma ideia que se origina ou que se implanta na filosofia a partir da filosofia cristã. E Santo Agostinho é o primeiro expoente dessa corrente. Para Santo Agostinho, nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nós, infelizmente, nós escolhemos o caminho errado, o caminho do pecado. Ou seja, enquanto seres pensantes, nós temos liberdade de agir, liberdade de pensamento, liberdade de ação. O problema é que nós, enquanto seres pecadores, a gente acaba ouvindo o corpo. Há uma separação entre corpo e alma. O corpo ele tende a prender a alma aos pecados, ao pecado, enquanto que a alma ela busca a sua salvação através da religião. O corpo é a sede dos pecados capitais, de tudo aquilo que afasta a alma da sua salvação. E, portanto, o corpo ele está preso ao mundo material, ou à cidade dos homens, como diz Santo Agostinho, e enquanto que a alma aspira e busca a cidade de Deus, que ela alcançará na vida após a morte. A ilustração do livro A Cidade de Deus, de Agostinho, mostra primeiro a cidade dos homens, que seria a cidade do pecado, ali aparecem os pecados, e a cidade de Deus perfeita. Então é isso, até a próxima.